Muito bem-vindo a tantas pessoas sempre nos ouvindo. Queremos já cumprimentar aqueles que estão conosco através do nosso aplicativo. Você que está pelo aplicativo, muito bem-vindo também. Estou esperando o pessoal chegar na nossa live. Vamos ver se a live está funcionando hoje, que já aconteceu que às vezes a live não esteja funcionando. E vamos aguardar aí o pessoal dar um feedback para nós aí, seja um bom dia, seja lá no WhatsApp, se não estão vendo lá no Facebook. Ó, já temos gente chegando aí, então já temos pessoas conosco. Bom dia, Nara, obrigado pelo bom dia, pelo comentário aí também. Sabemos que estamos então ao vivo, agora sim, pela nossa web rádio, por também através do próprio Facebook. Muito bem-vindo. Bem-vindo a todos vocês, Café Teológico desta manhã. E nós queremos lembrar mais uma vez, você que nos assiste, que nós estamos aqui com o Café Teológico, um oferecimento do Café KIG. Aproveite, venha degustar o seu café comigo e estudar a Palavra de Deus. O meu aqui está preparado já. Até está saindo uma fumacinha aqui, ó. Prepare o seu e senta aí. Hoje está um dia mais do que especial para também ter um momento de tomar um café e estudar a Palavra de Deus. Carla Helena, Ana Júlia, bom dia, Carla. Também Wandel Martim, grande abraço, bom dia. Denise, Xelim Veig, bom dia. Estamos juntos aí, todo mundo conosco aí, ouvindo, e já deixe os seus comentários, é muito importante também, para que mais pessoas assim recebam esta palavra no dia de hoje. E também, por que não, receba a grande oportunidade de crescer em conhecimento da Palavra de Deus. E vai pegando a sua Bíblia aí também, é muito importante que você o faça. Romanos capítulos 2, hoje nós vamos estudar. Esse é um texto bastante difícil de você entender numa primeira leitura, por isso convido você a ficar comigo, para que juntos possamos também entender um pouco mais que Deus julga as pessoas. Esse é o título que a NTLH traz para o capítulo 2 de Romanos. Então, já pegou seu café, já preparou ele? Nós estamos aqui, então, esperando que mais pessoas se acheguem conosco aí e vem junto. Bom dia, Simone. Simone Timo, Deus abençoe, muito bom. Já tomou café, Simone? Aqui mais uma vez, lembro a vocês que o Café KG também é café em grãos agora. Você pode encomendar, seja até mesmo na loja da Pense Nisso, que é o Pense Nisso Teológico, .com/loja. Você pode adquirir esse café por lá. Seja o café torrado ou até mesmo moído, como você quiser. Se você tiver a maquininha em casa, aproveite e já venha degustar também deste café, maravilhoso café. Estou aqui tomando e aguardando você para que você permaneça e compartilhe com os demais também a estar conosco aí. Muito bem, ainda lembrando mais uma vez, nós temos aí a nossa revista que está chegando. Aliás, muitas pessoas que são assinantes, os assinantes da Pense Nisso, que assinam a versão digital, já receberam. E quem já leu, gostaria até que deixasse um feedback aí nos nossos comentários. É muito importante também para que as pessoas assim não somente leiam, mas também conheçam cada vez mais e cresçam junto conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E assim nós vamos seguindo com o nosso programa e incentivando outras pessoas também a buscar conhecimento sólido na Palavra de Deus. Anelida Helvig Gutner, oi pastor, estamos juntos. Sem dúvida, estamos juntos, Anelida, Deus abençoe. Gilvan Paz, Deus abençoe, bom dia também. José Cruz, chat conosco aí, chegou agora, bom dia, vamos lá. Todo mundo sentando aí, agora é um dia muito propício para a gente estudar a palavra e estarmos juntos no dia de hoje. E ainda mais, numa manhã pouco fria, não muito fria, no entanto chuvosa. Estávamos precisando disso, já há meses aguardando chuvas. Assim tem que ser chuva de semanas, para fazer o quê? Para voltar as nascentes aqui do nosso município, elas precisam ser abastecidas. E somente assim, com chuvas contínuas, aí volta. Aí a gente pode ter certeza que vem. Raquel Etelma Ivo Silveira, bom dia, muito bom tê-los também.
Também temos ouvintes em Porto Alegre pelo aplicativo, pelo site, também em Pelotas em nossa rádio, também aqui em Canguçu várias pessoas nos ouvindo pela nossa rádio. Se você está no corre-corre do dia hoje, liga o aplicativo, deixa lá e você vai fazendo suas atividades e vai ouvindo também o que hoje quero compartilhar com você. Revista Pense Nisso. Já leu a sua? Quem recebeu a digital? Deixa aí nos comentários. Tá chegando aí a revista impressa, tá chegando da gráfica aí. E você que é assinante, brevemente vai estar recebendo também a sua revista. Já com 6 anos de circulação a nível nacional. E você é convidado a também sempre ler e assinar, caso ainda não é assinante. Vamos lá, pegou sua Bíblia já? Preparou seu café? Romanos capítulo 2. Paulo seguindo então escrevendo essa carta, especialmente para, digamos, toda a fé cristã, mas num primeiro momento ela foi direcionada à igreja em Roma. Roma era uma igreja onde havia judeus e gentios, ou seja, duas classes de pessoas que naquele momento haviam muitas divisões entre as pessoas. E especialmente entre essas duas classes, os judeus se achavam melhores que outros, porque eles se consideravam um povo escolhido por Deus e se orgulhavam disso e até mesmo se orgulhavam no sentido de que eles eram pessoas que obedeciam à lei de Deus. E é por isso que Paulo, nesses 3 primeiros capítulos, 1, 2 e 3 de Romanos, ele vai dar uma aplicada de lei bem forte para mostrar mesmo que a lei, poderíamos resumir talvez esse café teológico em uma frase, é que a lei, sim, ela mata. Então te prepara hoje, você que está aí nos ouvindo aí, o texto é pesado. Veja bem o que diz o texto. Romanos 2, meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Paulo está dizendo isso para pessoas, especialmente judeus, que julgavam os não-judeus de não obedecer à lei. Veja o que ele diz. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Então, quem somos nós, Paulo diz, para julgar se você faz a mesma coisa? Porque a lei de Deus ela é tão criteriosa que passa a régua, ninguém se escapa. E aí que está o grande diferencial. Quando Paulo traz esses 3 primeiros capítulos e vai dizer assim, olha, todo mundo está igualmente condenado. E esta é a verdade. Você e eu não tem escapatória mediante a lei. Não importa se você ora, se você lê a Bíblia, se você está na igreja. Diante da lei, todos são pecadores. Então não julgue. Esse é o conselho de Paulo. Não julgue, porque tu está te condenando sozinho. Versículo 2, nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, porque a lei de Deus é 100% pura, santa e justa. Mas você que faz as mesmas coisas que condena os outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Então, Paulo traz umas perguntas retóricas para, vamos dizer assim, dar na cabeça daqueles que se achavam melhores e julgavam os outros. Uma vez quando uma pessoa se acha melhor do que outros, acontece que ele está, então, de certa forma, se orgulhando. E o orgulho por si só é pecado. Então, não tem escapatório para ninguém. Versículo 4. Ou será que você despreza a grande bondade, tolerância e paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. O verdadeiro cristão é aquele que vive o arrependimento diário, todos os dias, em sua vida. Deus ele tem paciência para conosco. Como diz lá o profeta, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se converta e viva. É isso que Deus deseja, então, de todos nós. É importante a gente também dizer isso mais uma vez. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Versículo 5, mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso, você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia que
e forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Que dia vai ser esse? No momento que as pessoas se baseiam na lei para conseguir algum mérito diante de Deus, elas vão ver o juízo de Deus no dia derradeiro em que todos nós cremos, assim como a igreja cristã confessa no próprio credo apostólico, terceiro artigo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. O que nós dizemos ali? Nós cremos que vai ter remissão dos pecados, nós cremos que vai ter uma vida eterna, nós cremos que Jesus vai vir pela segunda vez. A igreja cristã, em todos os tempos, ela confessa isso. Então, no dia de ser revelado a ira e os julgamentos justos de Deus, todos nós que lá estivermos, e vamos estar, porque todo olho verá a segunda vinda de Jesus, até quem não quis acreditar, quem não creu, verá Jesus voltando. E acontece então que verá também os julgamentos justos de Deus. Por que é um julgamento justo? Porque Deus, ele vai mostrar por A mais B que ninguém, por suas próprias obras, por suas próprias forças, é capaz de herdar o céu. Então, para você ver que a lei de Deus, ela vai mostrar quão justa ela é. Ninguém vai escapar se apoiar nas obras, na lei de Deus. Porque Paulo está falando para uma igreja, especialmente os judeus dentro lá da igreja de Roma, que achavam que eles eram melhores simplesmente por ser circuncidado e ter a lei que foi dada a eles, assim como foi desde o passado. Muito bem, Letícia Clube, bom dia também a Eldio Dário Cruxas Robos, bom dia. Só para você entender que mais uma vez, talvez você que está assistindo no primeiro momento, nós estamos em Romanos capítulo 2. E se você que nos ouve talvez está um pouco assustado, na verdade a intenção é esta. Paulo ele joga as pessoas e quem fosse ler a carta no fundo do poço. Por isso, semana passada, se você já assistiu o Café Teló semana passada, muito importante. E assista, aqueles que você não pôde, porque é uma sequência, uma carta que tinha um objetivo. Então, os primeiros 3 capítulos, ele vai jogar o ser humano no fundo do poço e mostrar o desespero que nós podemos nos encontrar caso estejamos nos apoiando em nossas obras, na lei. Deus vai mostrar quão justo ele é em seu julgamento quando os condenar quem se apoiou em sua lei. Aquilo que eu sempre falo, e não se escandalize, você que está me ouvindo e assistindo. Pessoas que se apoiam em si mesmas, em suas obras, que pensam que são melhores do que outros, eles estão a passos largos para o inferno. Então, veja o que diz lá. Serão reveladas a ira do julgamento justo de Deus, pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Bom, mas aí tem a justificação por obras, parece o versículo 6? Não. Porque se pega a lei, você, ser humano, pega a lei de Deus e tenta imaginar profundamente se você cumpre um mandamento de Deus perfeitamente. E nem eu nem você nós os cumprimos. Basta você ver o primeiro mandamento, segundo, terceiro, quarto. E é interessante que a lei de Deus ela é tão justa, e como o Tiago disse, se você esbarra em um, você se torna culpado de todos. Ou seja, você fez uma fofoquinha, falou mal de alguém, por mais pequeno que seja, você se tornou um adúltero, um assassino, você se tornou, vamos dizer, obediente de pais e mães, você não guardou o dia de descanso, você desonrou o nome de Deus e por aí vai. Então, o que vamos merecer diante disso? A condenação. A condenação eterna. Pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. O que vamos merecer, então? A condenação.
Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscarem a glória e honra e a vida imoral. Olha, se você pegar e ler esse texto aqui, você fala, não, mas é justificação pelas obras, ou seja, manter a vida pura, glorificando a Deus e cuidando da vida imoral. Veja que Paulo ele está mostrando mais uma vez que se nós pegarmos só esse texto e tirarmos ele, dá para fazer uma baita pregação legalista. E a lei não salva ninguém, porque senão nós estaríamos desmentindo tudo que Paulo escreveu e mais ainda toda a teologia da justificação pela fé em Cristo, que a Bíblia fala de um canto ao outro que é salvo aquele que pela fé se agarra a Jesus Cristo. Mas por que Paulo está falando isso? É importante a gente olhar de novo outras traduções e até mesmo olhar profundamente no contexto do texto. Isso é fundamental para que entendamos. Mas as pessoas que perseverarem e fazer o bem. Como é que a gente faz o bem? Movidos pela obra de Jesus. Perseverar é continuar firme. Perseverar é ficar com Jesus. E a partir da fé em Cristo, nós vamos glorificar a Deus e honrar a Deus. Por que a fé nos motiva? É a fé em Cristo que nos habilita a sermos pessoas de bem, agirmos conforme a vontade de Deus, e não é por nossas próprias forças e vontades. Versículo 8. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mau. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Então, a condenação ela é injusta, por isso que Paulo diz, judeus e não-judeus, ela é tão justa que ela não vai ser uns mais, outros menos. Todo mundo, se nos pautarmos na lei, vão ser julgados e vão ser condenados. Então a condenação ela é justa, todo mundo vai receber a mesma coisa. É importante que já poderíamos deixar isso lá para depois do capítulo 4, enfim, 5, vai falar muito sobre justificação pela fé. Mas é importante que você e eu, nós lembramos já agora, porque senão você vai embora e talvez você vai se desesperar diante da lei, que nós merecíamos a condenação eterna. No entanto, a nossa condenação que nós merecíamos foi lançada sobre uma pessoa que morreu por todo sempre por nós, que é Jesus Cristo. E esta é a grande mensagem do Evangelho, que eu vou trazer mais ao final. Daiane Matos, bom dia. Gertrude Knights-Milling, bom dia. Walter Veig, bom dia, pastor, a todos que estão assistindo. Bom dia, Sr. Walter, que bom que hoje está conosco também. Então, o que nós temos ali? Vamos seguir então o versículo 11. Pois ele trata todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Não. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, se você conhece a lei, isso não faz muita diferença. Agora, se você não conhece, faz a mesma coisa, você continua pecando, a lei de Deus ela vai ser o parâmetro para julgar as pessoas conforme as suas obras. Então, em Cristo, nós já fomos julgados. Isso é um detalhe muito interessante que eu tenho que dar uma pausa para que você entenda um pouco mais. Por isso que antes eu disse, é um texto pesado. Talvez assim você está tendo dificuldade até mesmo de entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Se uma pessoa se apoia na lei, pois a conhece e acha que é melhor do que outros mediante a lei de Deus, essa pessoa vai ser julgada conforme a lei. Agora, se uma pessoa, vamos fazer assim, uma tribo indígena lá no meio da Amazônia nunca ouviu falar da palavra de Deus, muito menos da lei. Mas, então, eles vão ser julgados por quê, segundo a Bíblia? Já que eles não tinham conhecimento da lei,
mas mais adiante você vai entender que a lei de Deus, ela é o parâmetro para Deus mostrar quão culpados todos são. O que conhece a lei e aquele que não conhece. Então, todo mundo vai receber a condenação mediante aquilo que a lei diz. Pecou, morre. Pecou, morre. Tá, mas eu não sei o que era pecado. Mas a lei de Deus é válida para todos. E é difícil a gente entender isso porque parece que é injusto, né? Mas, veja bem, Deus deu a sua vontade, ela é eterna, ela sempre, e mais adiante, nós vamos ver aqui que Deus, ele colocou a lei no coração do ser humano, até mesmo para aquele que nunca estudou, nunca memorizou a lei, ele colocou a lei lá no coração das pessoas. Vamos ao texto, talvez te ajude a entender. Vamos lá, versículo 13, né? Pega a sua Bíblia, nós estamos em Romanos, capítulos 12, importante que você mantenha a concentração, tenha a Bíblia aberta à sua frente. Versículo 13, porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, ou seja, conhecem a lei, mas aqueles que fazem o que a lei manda. Tá, de novo, parece justificação pelas obras? Vamos adiante. Os não-judeus não têm a lei. Está falando dos gentios, quem não pertence à linhagem judaica. Mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei. Embora não tenham a lei. Não tenham a lei, como eu falei. Eles mostram em sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, e às vezes os acusam, e às vezes os defendem. Também mostram isso. Importante a gente lembrar, olha, se você, de novo, exemplo da tribo indígena, se eles estão lá no meio, lá, eles têm algumas leis. Da onde eles tiraram essas leis? Eu tenho que respeitar o próximo, que eu não posso matar uma criança, enfim. Os índios ou qualquer tribo vai saber disso. Eles protegem a espécie, talvez melhor do que nós. Da onde eles têm essas leis? Está lá no fundo do coração. Porque quando o ser humano criou todos, aliás, quando Deus criou todos os seres humanos, ele plantou em nosso coração a lei. Mesmo que o pecado apagou, vestígios da lei ainda está em nós. Por isso que, mesmo uma pessoa não sendo cristã, ela vai saber que roubar é errado, matar também, e tantas outras coisas. A pessoa julga por si só algumas coisas, porque a lei de Deus ela está dentro do coração, poderia dizer dentro do DNA das pessoas. E, de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será aquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Então, por que no dia de Cristo Jesus, ou seja, quando Jesus vier pela segunda vez, como é que ele vai fazer o julgamento? Aquilo que João, lá na frente, né, eu digo lá na frente por causa do tempo que foi escrito. João aqui no texto bíblico está para trás. Lá no Evangelho de João diz assim, aqueles que estão em Cristo não serão julgados, mas já passou da morte para a vida. Olha que interessante, né? Por que não serão julgados? Já passou da morte para a vida. Porque estão em Jesus. Como é que vai ser o julgamento? Olha, se apoiou nas obras, vai para o inferno. Esse é o veredito. Se apoiou em Cristo, vai para o céu. Eu digo sempre, quem está em Cristo passa direto. Porque o julgamento é esse. Quem está em Cristo vai para o céu. Quem se apoiou na lei, mesmo que ele não conhecesse a lei, ele vai para o inferno. E eu volto a repetir o texto. De acordo com o evangelho que eu anuncio, que evangelho é essa boa notícia, assim será aquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Não simplesmente são
obras visíveis, mas pensamentos secretos é aquilo que está lá no coração. Como é que está o seu coração? Está em fé em Jesus ou não? Se estiver em fé em Cristo, fica tranquilo, fica feliz. Tem um lugar no céu para você. Agora, se você se apoia na lei de Deus, como os judeus faziam, achando, eu vou para o céu por causa disso ou daquilo, porque eu nunca matei, nunca roubei, fui honesto, um cidadão de bem, eu tenho uma triste notícia para você. As portas do inferno estão abertas te esperando. Exatamente. É pela graça de Deus. Então, por que Paulo ele é tão duro nesse quesito? Porque a lei de Deus ela é dura. Não tem escapatório para nós. Mais adiante, Paulo vai falar assim, é por meio da lei de Deus que eu sou e sei que eu sou pecador. A lei de Deus, ela mostra quão pecador eu sou. Porque não cumpro nada. Mas eu achava. Tu acha, mas Deus conhece teu coração e sabe quão pecador o mesmo é. Por isso, só nos resta se lançar no colo de Jesus e clamar por misericórdia e perdão, porque se não fosse aquilo que Jesus fez, não teria escape para nós. É interessante a gente lembrar, você que vai no culto esse final de semana, na Igreja Luterana, nós vamos até ler o texto de João 14. Jesus, ele diz aos seus discípulos, está fazendo um tom de despedida, e então acontece que Jesus, em tom de despedida, ele diz assim, eu estou indo para casa, e aí estou indo para o Pai. E aí também, incrédulo como era, ele diz, mas nós não sabemos qual é o caminho, como é que vamos saber onde é a casa do Pai? E aí Jesus diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, não é a lei, não é as obras, não é a sua moralidade, não é a herança que você ganhou dos teus pais. Eu, diz Jesus. E aí se encaixa muito bem com o que estou dizendo a vocês aqui. Vamos adiante. Café Teológico no oferecimento do Café KG. Não se esqueça, Café KG é o melhor. Se dê a oportunidade de tomar essa maravilha. Tome qualquer coisa não vale a pena. Tome coisa boa. Vamos lá. Temos então o versículo 17, Romanos 2,17. O que quer dizer de você? O que dizer de você? Uma pergunta. Você se diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora? Você sabe que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Ou seja, a lei mostra o que devemos fazer. E por que você não faz? Retoricamente, Paulo está falando isso. Você tem certeza de que guia os cegos, luz para os que estão na escuridão? É um puxãozinho de orelha para os judeus. Você acha que você é melhorzinho só porque você conhece a lei? Você acha que está guiando cegos? Quem são cegos? São pessoas que não conheciam a lei. Então, os judeus achavam que eles tinham a condição de guiar os cegos, pessoas que não conheciam a lei. Orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens, você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que não ensina você mesmo? E aí assim, dá vontade de rir, porque Paulo está dizendo assim, você quer se achar melhorzinho e julga a vida dos outros? Por que tu não cuida da sua vida? Vai cuidar da tua vida. Em outras palavras, Paulo está dizendo isso. Você que quer ensinar os outros a como viver de forma coerente com a vontade de Deus, você não cuida nem de você mesmo. É isso que está dizendo aqui. Você quer ensinar os outros, mas não ensina você mesmo a viver isso. Se afirma que não se deve roubar, por que você mesmo rouba? Bom, então,
Se você diz que não se deve cometer adultério, por que você mesmo comete adultério? Paulo está mostrando assim, olha, vocês acham que vocês são melhores só porque tem lei? Vocês falam uma coisa, mas fazem outra. Então, não tem escape para ninguém, não. Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas nos templos? Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus porque desobedece a sua lei? Olha, Paulo ele não media as palavras para falar com respeito à lei. Ela é dura, ela passa a régua e ninguém se escapa. Então veja bem, versículo 24, pois as escrituras sagradas dizem, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Um mau exemplo que os judeus davam, falavam e pregavam uma coisa, mas viviam completamente outra. Então não-judeus davam testemunho de que os judeus não viviam o que pregavam. A circuncisão tem valor se você que é judeu obedece à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. Porque uma coisa é ser circuncidado, conforme os judeus tinham a sua lei da circuncisão, que todo judeu precisava e ainda precisa passar por isso, mas de que adianta ser se você não vive o que prega? E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Paulo está dizendo que tem gente que não é judeu, obedece mais à lei de Deus do que os próprios judeus que se orgulhavam disso. Mas o foco está de novo, não naquilo que você faz para agradar a Deus mediante a lei, porque todos, de uma ou de outra forma, resvalam em algum momento na lei de Deus. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, do coração. Porque Deus julga pensamentos e intenções. Que é circuncidado por dentro. Aquele que tem o coração circuncidado. Ele está falando com respeito ao coração contrito, cortado, porque sabe aquilo que ele é. E é isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Então o versículo 29, juntamente com o versículo 16, ele tem assim um fechamento que a gente poderia dizer, que é o seguinte, vai seguir falando isso, o texto até da NTLH, que nem coloca um título no meio, entre o final do capítulo 2 com o capítulo 3, porque o texto segue, a gente vai falar isso mais semana que vem. Mas o que eu quero dizer aqui para você não se desesperar ao ponto de ficar com seu coração contrito, no sentido de que você não obedece à lei. Por isso, eu e você, todos nós, merecíamos o inferno. Agora, o versículo 29, pelo contrário, o verdadeiro judeu, ou seja, aquele que Deus se agrada, é aquele que é judeu por dentro, ou seja, aquele que tem o coração circuncidado, arrependido. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. O que o Espírito de Deus faz? Ele nos convence de quão pecadores nós somos. E como é que ele faz? Ele usa a lei de Deus para mostrar a desgraça que nós estamos. O Espírito Santo ele tem que fazer essa metamorfose, essa ação em nosso coração. Por isso que nós cremos. É o Espírito Santo que nos converte, que nos faz olhar para Jesus e é por meio dele que eu tenho salvação. Então, o
queridos que não me assistam e também que não me ouvem. Não se desespere. Se você se olhar para a lei, você vai para o inferno. Agora, se você permitir que o Espírito Santo mova você ao verdadeiro arrependimento e olhar para Jesus, esse é ter um coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito Santo faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Que louvor é esse? Em outras palavras, a admiração, o presente que Deus dá, né? A alegria que Deus tem é de ver um pecador voltando para Jesus, confessando o seu pecado e reconhecendo que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e só nele tem salvação. Por isso que essa é a nossa bandeira, que nós temos que levantar e lembrar sempre. Se dependesse de nós, não teria jeito para ninguém. Mas graças a Deus que o Espírito Santo nos convence de que somente Jesus pode nos salvar. E a pessoa que reconhece isso é admirada por Deus. Muito bem, Thelma Cifres-Wolf está conosco. Bom dia, Thelma. Bom dia, pastor. Ela diz bom dia também a Eli da Silva Duarte. Bom dia. Esse é o capítulo 2. Texto pesado, no entanto, tem um norte. Para de julgar as pessoas, para de se apoiar na lei. Se você assim fizer, você pode estar a vida toda dentro da igreja, mas você pode ir para o inferno, porque se apoiou em si mesmo, nas obras da lei. Agora, Deus julga pensamentos e intenções, Ele conhece o nosso coração. E por isso, no dia do juízo, você vai ver quem vai ser condenado. Quem se apoiou em suas próprias obras, porque a lei de Deus, ela passa régua, condena todo mundo, porque ninguém faz a vontade de Deus. E a lei de Deus não foi dada para salvação. Por isso que Jesus desceu, pisou nessa terra, se fez um de nós, para resolver nosso problema. Porque nós não iríamos resolver, sozinho por nossa própria força. É momento de se converter, curar a cabeça e dizer, Senhor, perdão pelos meus pecados. Porque se não fosse a tua misericórdia, a tua graça em Cristo Jesus, eu estaria perdido e condenado, e o inferno me esperaria. No entanto, em Cristo eu posso erguer a cabeça e me alegrar grandemente. Eu tenho um lugar no céu, porque Jesus pagou o preço do nosso resgate. A nossa morte, Jesus assumiu lá na cruz. E devido a isso, nós podemos todos os dias nos alegrar. E se nós reconhecemos isso, também Deus se alegra muito com a nossa atitude de um verdadeiro arrependido. Reflita sobre isso, hoje e sempre. Amém. Muito bem, assim nós estamos chegando ao final de mais o programa Café Teológico. Romanos capítulo 2. Se fez sentido para você, se você acha que não tem mais gente precisando ouvir isso, compartilhe. A forma também de você dizer que achou interessante, que gostou, compartilhe. Muito importante. Você faz missão com um clique. Quando que eu tomo aqui o meu café, faz isso agora, compartilha aí. Lembrando mais uma vez, ficando por aqui, semana que vem seguimos com o capítulo 3. Com esse tom ainda que Paulo vai trazer no capítulo 3. Obrigado pela sua audiência, você que sempre está conosco, quem chegou por último agora, Armindo Ciffer. Bom dia! Ao terminar esta live, você volta lá para o início e assiste do começo ao fim, para você não ficar perdido aí com o conteúdo. Posteriormente, quem nos assiste no YouTube ou no Instagram, muito obrigado pela sua audiência também. Lembrando mais uma vez, nós ficamos por aqui. Hoje, de novo, 11 horas, culto doméstico. Aproveite, você que está com preguiça de ir para o culto, nosso culto doméstico às 11 horas da noite. Vai chegar dentro da sua casa, que legal, né? Vale muito a pena. Muita gente nesses dias chuvosos, como está aqui no sul do país, não querem sair de casa, mas tem a oportunidade de ter e receber na sua residência o culto. Também nós temos, mais uma vez, hoje à noite, o Arno Chu trazendo um programa bem animado para você, às 18h06. Amanhã tem Pense Pomerana e às 10 tem culto. Às 10h03
culto aqui em nossa web rádio. E à noite, encerrando com o Domingão da Pense Nisso, com o Arthur Tchazuk. Esse aí, pastor Arthur, nosso querido pastor, sempre nosso redator da Pense Nisso, estará amanhã à noite. O assunto é: fique sintonizado conosco nesse final de semana. Obrigado por sua audiência, quem está em Porto Alegre, Pelotas e aqui em Canguçu também pela nossa web rádio. Deus abençoe a todos, até o nosso próximo encontro. Grande abraço, fiquem todos na paz.